Ei, gente, boa tarde, a paz de Jesus e o amor de Maria. Então, estamos aí começando o mês de setembro, né? Nós deixamos para trás o mês de agosto, que é o mês das vocações, e estamos começando então o mês de setembro, que é o mês dedicado à Bíblia. Nós, né, católicos, entendemos que é o mês da Bíblia. E é sobre esse tema que nós vamos falar um pouquinho hoje. Vou conversar com vocês um pouquinho, uma coisa mais dinâmica, perguntas e respostas aqui a respeito da Bíblia. Né? Inicialmente, a gente já começa falando, né, o que é Bíblia. Vocês sabem o que é Bíblia, vocês têm Bíblia em casa, vocês leem a Bíblia com frequência, né? No católico, o cristão, ele tem que ter essa frequência, né, do conhecimento da palavra de Deus, de ler a Bíblia, de conhecer a Bíblia, né? A Bíblia, né, o nome Bíblia vem do grego, bíblios, que significa livros, então ela é um conjunto de livros. E em cada livro há uma história, né? Algumas coisas são histórias mesmo, no sentido figurado, são contos, outras de fato aconteceram daquela forma, tudo de acordo com o contexto que foram escritos, né? Esses livros, livros escritos há 3.500 anos, né? Muitos e muitos anos antes de Cristo, da chegada de Cristo. A Bíblia, a gente também é uma coisa interessante, é que os livros foram colocados em uma sequência, né, para ficar uma coisa mais lógica, mas não necessariamente foram escritos nessa sequência. Nós vamos ver que há livros mais antigos que estão mais para frente, né? Por exemplo, vamos falar, né, de Antigo e Novo Testamento, mas um dos livros mais antigos é o livro dos Juízes, né, que foi escrito há mais tempo, né? E o livro dos Evangelhos também, nós vamos ver que o Evangelho mais antigo é o segundo São Marcos, né? Mas inicialmente, então, Bíblia, né, um conjunto de livros, e a nossa Bíblia possui 73 livros. Em alguns, talvez você pesquisando, você pode escutar falando que a Bíblia tem 72 livros. Por quê? Alguns estudiosos consideram que o livro das Lamentações é uma continuação do livro do profeta Jeremias, né? Aí você consideraria aí 72 livros, porque a Lamentações é um livro bem pequeno, vai falar, né, do exílio da Babilônia. E aí, mas em regra geral a gente fala são 73 livros, né? Mas se você achar em algum lugar aí 72 também não vai estar errado, porque considerando isso, né, que Lamentações e Jeremias seriam um livro só. Pois não. Então, no Antigo Testamento, né, primeiramente falando, o que é testamento? Testamento, a palavra testamento vai significar aliança. O Antigo Testamento é a antiga aliança que Deus firmou com seu povo, né? Ali desde de Abraão, né? Aquela primeira aliança que Deus fez, e o Novo Testamento, então, é a nova aliança firmada através de quem? Jesus Cristo, né? Nós sabemos que é a nova e eterna aliança. Então, o Antigo Testamento é composto de 46 livros que começam ali vai começar no livro do Gênesis, né? A gente sabe que nesses 46 livros, existem os 5 primeiros livros que são chamados de Pentateuco, não é? Que vão ali Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia, são chamados então de Pentateuco, certo? E depois nós vamos ter, né, os livros no Antigo Testamento ainda, os livros históricos, que são 16 livros, não é? Começam ali com Josué e vão até o livro 2 Macabeus. Também tem os livros sapienciais, que são livros de inteligência, são livros que vêm trazer para nós instruções, né? Palavras de instruções. Eles começam, esses sapienciais vão começar aí com os livros de Jó, né? E vão até o Eclesiástico. A gente vai ter uma coisa interessante, porque a gente conhece como Eclesiástico, mas o nome que se dá atualmente é Sirácida.
o nome desse livro, né? Eclesiástico ou Sirácida é a mesma coisa. Sirácida, aí, se você for, vamos dizer assim, colocar a extensão do nome, desse nome, significa sabedoria de Jesus, filho de Sirac. Jesus foi um sábio que escreveu esse livro, não é o Jesus, né? O nosso Cristo é muito antes de Jesus, é o filho de Sirac. Então o livro chama-se Sirácida, ou Eclesiástico, como a gente conhece. E aí, seguindo aí, a gente vai ter os livros proféticos que vão começar em Isaías e terminar em Malaquias. E aí, então, nós fechamos o Antigo Testamento, começando com Gênesis e encerrando com Malaquias. São 46 livros ou 45, considerando, quem considerar, né, que o livro das Lamentações é a continuação do livro de Jeremias. Certo? Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, que é a Nova Aliança, são 27 livros, né? Começando aí são os 4 evangelhos, né? A gente tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois nós vamos ter os Atos dos Apóstolos, que é um livro ali que a gente vai falar do Pentecostes, como nós já comentamos em outros vídeos, né, sobre Pentecostes. É a ação dos discípulos, então os Atos dos Apóstolos, né, o nome já diz tudo, é a ação dos apóstolos após a vinda de Jesus, a ascensão aos céus e a descida do Espírito Santo. Então aí começam os Atos dos Apóstolos, né, quando os apóstolos vão firmar a sua igreja, a igreja de Cristo, né, vão formar as comunidades. Depois disso, depois dos evangelhos, depois dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ter as cartas, né, ou epístolas, que vai começar com as cartas, primeira carta aos Romanos, que foi escrita por São Paulo. São Paulo escreveu aí 13 cartas, e aí a última carta é de Judas, e o último livro, então, do Novo Testamento vai ser o Apocalipse, né? Então, começamos com o Evangelho segundo São Mateus e termina-se com o Apocalipse, é o último livro da Bíblia. Essa é a formação da Bíblia católica, e aí eu vou falar daqui a pouco o porquê da Bíblia católica, né? Então, gente, o autor da Bíblia, quem é o autor da Bíblia? O autor da Bíblia é o próprio Deus, né? Quando eu falava em outro vídeo que eu falava da Santíssima Trindade, eu vinha dizendo, quem escreve a Bíblia não foi Deus que escreveu, foi o homem inspirado por Deus, né? Inspirado pelo Espírito Santo. E aí Deus fala diretamente com o homem no Antigo Testamento, Jesus vem falar nos Evangelhos e o Espírito Santo fala dos Atos dos Apóstolos em diante, né? Que é o que eu já expliquei isso quando a gente falava sobre a Santíssima Trindade. Então, quem tiver dúvida quanto a isso, vai voltar no vídeo da Santíssima Trindade, tá bom? Então, quem é o autor da Bíblia é o próprio Deus, né? Foi Deus que inspirou o homem a escrever a Bíblia. Então, tudo que está lá, a igreja olhou, viu se era inspiração divina, porque existem muitos outros livros, gente, que foram achados, muitos outros documentos, inclusive Evangelho segundo Maria, segundo São Pedro, mas que pela época, pelo tipo de escrita, pelo contexto, a igreja entendeu que não foram inspirados pelo Espírito Santo, né? Então, assim, ela fez uma pesquisa muito grande, né, para colocar esses 73 livros na Bíblia, certo? Então, como eu falava, né, quando é que a Bíblia foi escrita entre os anos 1250, né, antes de Cristo, ao ano 100 depois de Cristo. Então, passou-se muito tempo para escrever, né, a Bíblia. E ela foi através primeiramente, né, a tradição oral. Foi passado de pai para filho, né? Foram as pessoas iam falando, iam contando os acontecimentos e até que por fim ela foi começando a ser escrita, mas a primeira foi a tradição oral. Ela foi escrita em 3 línguas, a Bíblia, né? O original, os textos originais da Bíblia foram escritos em 3 línguas: hebraico, né, que era a língua que se falava geralmente para pregar a palavra, que se falava na comunidade para pregar a palavra, o aramaico, que era a língua dentro de casa, a família geralmente conversava em aramaico, e o grego, que era a língua mais voltada para a política. Então ela foi escrita, a Bíblia, o Antigo Testamento mesmo, a maioria foi em hebraico, né? Então, hebraico, aramaico e grego. A tradução original da Bíblia, o escrito original, os textos originais são nessas 3 línguas.
Depois a Bíblia foi traduzida aí para mais de 2.000 idiomas, aproximadamente 2.000 idiomas, né? E os mais antigos, os escritos mais antigos estão na Biblioteca do Vaticano, né? No Museu Britânico em Londres e também no Museu de Jerusalém, em Israel, certo? As duas grandes partes na Bíblia nós já falamos, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento, são ali a divisão das duas alianças que Deus vai firmar com o povo, a antiga aliança e a nova aliança firmada com Jesus Cristo, né? Com a morte de Jesus e sua ressurreição, a aliança eterna que Cristo firmou com a humanidade, né? E como é que aí já falamos da divisão também dos livros, né? Do Antigo Testamento, Pentateuco, falamos, não é isso? Falamos dos livros históricos, falamos dos poéticos, sapienciais e os proféticos. E o Novo Testamento estão, né, divididos ali entre os evangelhos, as cartas ou epístolas e o Apocalipse, que é um livro profético. E quantos são os livros da Bíblia protestante? Aí nós vamos, por isso que eu falei de Bíblia católica e Bíblia protestante. Então, quando você for comprar a sua Bíblia, você, né, que é católico, procure comprar uma tradução católica, né? Aqui em Teófilo Otoni a gente acha na Livraria Catedral, mas pela internet você acha, você pode procurar ali na Canção Nova, vários lugares, mas procure um site católico para você adquirir, uma livraria católica para você adquirir sua Bíblia. Por quê? Como eu disse, a Bíblia católica tem 73 livros, porém a Bíblia protestante tem 66 livros. Então tem livros a menos. O que aconteceu? Quando houve, né, o povo de Israel, né, houve muitos exílios, né, muitas prisões, eles foram escravos durante muito tempo, até eles serem escravizados pelos gregos, né, foi um exílio pelos gregos, mas foi uma coisa diferente, eles eram mais ou menos livres, vamos dizer assim. E quando foi pegar a Bíblia, depois de todo esse tempo passado, quando se traduziu a Bíblia do hebraico para o grego, apareceram alguns livros a mais, escritos em grego. Então, a Igreja Católica, analisando esses livros, comprovou que eles eram inspirados pelo Espírito Santo. Então, por isso ficaram 73 livros. E a Bíblia hebraica continuou com 66 livros. Quando houve a Reforma Protestante, no século XVI, Lutero rejeitou os livros escritos em grego, porque ele achava que eram livros apócrifos, ou seja, não inspirados pelo Espírito Santo. Então, ele rejeitou esses livros e aí surgiu a Bíblia protestante com 66 livros, certo? Escritos aí, não há esses livros, esses originais escritos em grego. E quais são esses livros? Todos eles, gente, são do Antigo Testamento. O Novo Testamento é igual, tanto na Bíblia católica quanto na protestante. Mas para a Bíblia ser completa, ela precisa dos dois testamentos, né? E quais são esses livros? Então, os livros que estão faltantes na Bíblia protestante são Baruque, Tobias, que é um livro incrível, recomendo vocês lerem. Ele não é grande, é o livro em que vai aparecer o arcanjo Rafael, o arcanjo da cura. É lindíssimo esse livro. Judite, Sabedoria, que é outro livro incrível. Eclesiástico também. Primeiro e segundo Macabeus e partes dos livros de Esther e Daniel. Então fazem parte da Bíblia católica, mas não fazem parte da Bíblia protestante. Então, por essa razão, né, essa reforma protestante, Lutero entendeu por ele mesmo, que esses livros não eram inspirados pelo Espírito Santo, então ficou com 66 livros apenas. Por isso que eu recomendo, né, que você procure uma Bíblia que é católica, porque para você ter todos os livros, inclusive incríveis, né, os livros são uns sapienciais, outros históricos, né, proféticos. Então a gente não pode perder essa riqueza que são esses livros. Dica para vocês, essa é a que eu uso atualmente, a Bíblia da editora da CNBB, né, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Essa eu adquiri pela Canção Nova, mas você pode adquirir em qualquer lugar.
Essa é uma das traduções mais fiéis ao original e é sempre bom a gente ter Bíblia atualizada, tá, gente? É igual quem estuda aí, né? Em especial quem estuda direito, o direito está se atualizando o tempo inteiro, né? E as Bíblias vão se atualizando e a cada dia buscando maior fidelidade com a tradução original. Então essa daqui é uma edição nova, né? Eu comprei, foi ano passado, e ela é da tradução aí da CNBB. Então, é uma dica. Essa é a que eu tenho usado atualmente. Essa daqui é a Bíblia Ave Maria. Eu comprei pequenininha assim por causa da catequese, mas assim, a letrinha é muito pequenininha e a leitura dela é mais difícil. Então, assim, não é uma Bíblia que para quem não tem muita intimidade com a leitura da Bíblia e com o entendimento, eu não recomendo comprar a Ave Maria logo de cara. Uma outra tradução que é muito fiel ao original e é muito fácil, assim, a leitura é a Pastoral. A tradução da Pastoral também é muito boa. Essa azul escrita de amarelo. Essa daqui é uma mais antiga, mas Pastoral é muito boa. Essa Bíblia que eu estou usando, eu estava olhando, gente, ela é muito interessante, que ela fala, ela faz a introdução, né, da Bíblia, do Antigo Testamento, ela faz a introdução de cada livro e vai explicando o contexto daquele livro, é muito interessante. E tem nota de rodapé, né, explicando nos livros, né, tem essas notinhas de rodapé assim e vão explicando aqui. Então é muito interessante. Tá? Então, para quem não tem intimidade nenhuma com a Bíblia, a gente costuma falar que Bíblia não tem página, né? Que a gente tem que saber procurar manusear. Mas, para quem está iniciando, toda Bíblia ela tem um índice, né, gente? Que o índice, e aí vai falar pela ordem em que os livros estão na Bíblia. Então, o índice aqui, assim, você vai ver na sua Bíblia quando você pegar. Tem também as abreviações, né, de cada livro. Aqui a minha tá bem pequenininha, mas aproximando para vocês verem. Aí aqui tá por ordem alfabética, por um exemplo, né? Gálatas é GL, é a abreviação, né? Números é NM. A gente vai ter mais dificuldade aí quando chegar em João, primeira carta de João. Por quê? Jó, a abreviação é JO, com acento. Jó, né? João, o Evangelho segundo São João, já é JO sem acento. As cartas de São João, primeira, segunda e terceira, vai ser 1 JO, 2 JO, 3 JO. Assim a gente vai ficar sabendo qual livro nós temos que procurar para ler a referência. Mas aí, você, na dúvida, você vai vir no índice aqui das abreviações, né? E aí toda a Bíblia tem isso também. E é muito interessante, gente. Essa daqui, ela tem a ordem, tem escrito assim. Inclusive, essa Bíblia também tem um modo de citar aqui, né? Aí vai falar aqui, né, que as referências, quando a gente coloca, como é que você cita, faz uma citação bíblica. A primeira coisa que aparece é o livro, né? Seja uma carta, seja o Evangelho, seja um dos livros. Então, por exemplo, João, você vai pôr JO, é a primeira coisa, quando você vai citar. Depois vem o capítulo, não é? Por exemplo, João 10, então JO 10, vírgula. O capítulo sempre vai ser separado dos versículos pela vírgula, tá? E aí você põe, por exemplo, João, eu quero citar de João 10, do 1 ao 10. Então, eu vou pôr JO, JO 10, vírgula, que vai separar o capítulo dos versículos, 1-10. O traço vai significar o quê? Que eu vou ter que ler todo esse intervalo, do 1 até o 10. Se tiver um ponto 10, eu vou ler apenas o versículo 1 e o versículo 10, certo? Então, assim, essa Bíblia, ela é interessante que tem isso, e você procurando, pesquisando, você vai ver, né? O ponto e vírgula também separa intervalos, né? Às vezes você quer ler um trecho no capítulo 1, aí você põe um ponto e vírgula, vai lá para o capítulo 10 e lê a outra parte, entendeu? Cita a outra parte. Então, isso é muito interessante, gente, para a gente poder saber. A gente tem que saber ler a Bíblia, saber manusear, não é? Porque é a palavra de Deus, por mais que hajam coisas, né, algumas histórias que não foram reais, mas são um ensinamento, como eu disse, foram escritos para as pessoas da época,
não é? Então você tem que saber compreender o contexto e o pretexto, né, que a gente costuma falar, e vai ser tema do nosso próximo vídeo, né? A gente vai fazer uma leitura orante, como ler a Bíblia, como interpretar aquela palavra. Mas para que a gente possa conseguir compreender melhor, é sempre bom todos os dias, em especial os evangelhos, né? A gente lê, tem aí vários sites que colocam todos os dias os evangelhos, tem os aplicativos, não é? Aplicativos da Canção Nova, aplicativos, outros, Pocket Terço, vários aplicativos que tem a liturgia diária. É muito bom a gente saber, né, para a gente se situar e ver que todo ano litúrgico ele tem um andamento, ele tem um contexto, uma festa que a gente, né, celebra, ela vai ter uma leitura especial para aquela festa, para aquele tema. Então é muito interessante, e, né, para que a gente possa compreender a Bíblia. E outra coisa, gente, a palavra de Deus está aqui, é a instrução para nós. Então, assim, no nosso dia a dia a gente precisa dessa instrução, clamar o Espírito Santo para nos dar força, e a direção nos é dada pela palavra de Deus. Então é muito importante a gente saber ler a Bíblia, procurar, tira um tempinho, gente, com 10 minutinhos que você tira no seu dia, você consegue fazer uma boa leitura da Bíblia, certo? Então, essa foi a dica, né, do nosso vídeo de hoje. Espero que quem não tem Bíblia, que possa adquirir uma Bíblia. É muito bom você ter, não só para deixar na estante aberta no Salmo 91, né, que geralmente as pessoas deixam e ficar lá pegando poeira. É para ter a Bíblia e ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, porque Deus quer falar coisas maravilhosas para nós. Então, que nossos ouvidos estejam atentos e o nosso coração aberto para acolher essa palavra de Deus. Uma boa tarde a todos, fiquem em paz, que Jesus abençoe a cada um de nós.